Existe um homem que vive na Sibéria e o seu nome é Vissarion. Ele diz que é o próprio Cristo. Após ter uma revelação que veio de Deus, o próprio Senhor disse que ele se tornaria o próprio Cristo vivo na Terra e que as pessoas deveriam adorá-lo. E o interessante é que até mesmo algumas seitas, elas podem considerar algumas doutrinas bíblicas, por exemplo, como a Trindade. No caso dessa igreja onde Vissarion é adorado, eles creem na Trindade, porém é Vissarion, o Espírito Santo e o próprio Deus. É por isso que é importante você entender a Bíblia e também a história e as confissões de fé da sua igreja. É por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre as igrejas mais perigosas do Brasil. Intangivelmente, essas igrejas parecem que são verdadeiras, mas tangivelmente, ou seja, na prática, não são. São consideradas seitas. E eu vou falar sobre algumas delas aqui. Vamos começar falando de uma igreja pentecostal chamada Igreja Cristã Maranata. Essa igreja tem uma história um pouco curiosa. 12 pessoas faziam parte ali de um grupo, de uma igreja presbiteriana, e esse grupo de pessoas começou a evangelizar nas ruas e começaram a ter ali uma revelação de Deus. Essas pessoas receberam o dom de línguas e começaram a ter também revelações que vinham de anjos ou de Deus. E essas pessoas não concordavam com a doutrina reformada da igreja presbiteriana, então decidiram fundar a sua própria igreja. E no início, essa Igreja Cristã Maranata não tinha esse nome, se chamava Igreja Cristã Presbiteriana. Então parece que eles queriam ter ainda um pouco da teologia reformada misturada com o pentecostalismo. E um pastor conhecido como Jonas teve uma revelação, olha só, uma revelação, e então a igreja começou a ser chamada Igreja Maranata Manaim. Só depois de alguns anos que a igreja se tornou o que é hoje, Igreja Cristã Maranata. Mas perceba, toda seita começa com uma revelação. Veja o exemplo de algumas seitas. Adventismo, Ellen G. White, ela teve uma visão e disse que a igreja adventista é a remanescente e que as outras igrejas fazem parte da Babilônia. Joseph Smith, fundador do mormonismo, ou seja, a igreja dos santos dos últimos dias, ele também teve uma visão de um anjo conhecido como Moroni que entregou algumas tábuas de ouro para ele, falando sobre um outro evangelho de Jesus Cristo e também novas formas doutrinárias para a igreja viver. Então, perceba que essas igrejas aí que existem hoje, que para mim são seitas, nasceram a partir de revelações que vieram de anjos ou até mesmo de demônios, né? Mas enfim, então perceba que a Igreja Maranata, ela nasce nesse berço revelatório, ou seja, Deus não estava contente com esse nome e decidiu mudar para esse nome aqui. E essa seita tem vários problemas doutrinários. O primeiro, eles colocam as revelações em pé de igualdade com a Bíblia. Uma seita subtrai algo da divindade de Cristo, ou seja, rejeita a Trindade e outras coisas. Depois, divide a graça de Cristo, ou seja, você tem que estar na igreja nossa. Se não estiver na nossa igreja, você não pode ser salvo. Então tem uma divisão da graça de Cristo. Depois, multiplica a justificação pela fé e os conceitos da graça. Ou seja, você tem que ser salvo, mas você tem que guardar a lei. Você tem que guardar os usos e costumes. E por último, nós temos a adição. Sempre coloca algo a mais para a pessoa ser salva. Ou seja, é mais ou menos assim, olha, você tem que crer em Jesus, mas também tem que crer no profeta de Deus que vive aqui nessa igreja. Outra coisa, essa igreja usa o medo como uma manipulação. Então é mais ou menos assim, o profeta revelou, o diácono revelou. Então tudo que eles revelaram é um conceito ou é um dogma a ser seguido na igreja. E se você não seguir, você é desobediente a Deus. Então normalmente uma seita usa esse pretexto, ou seja, vamos manipular as pessoas através do medo, usando as profecias para que elas nos obedeçam. Então se essas pessoas não obedecerem ao profeta, maldições virão sobre aquelas pessoas. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente de um pastor que amaldiçoou um irmão que foi lá ver o culto e depois no final esse irmão disse que eles não pregam a palavra. E realmente, depois que eu assisti alguns cultos, eles não pregam o evangelho, não tem uma pregação expositiva, nem dá pra saber na verdade se é uma pregação temática ou não. E eu assisti algumas pregações e é muito comum no meio pentecostal ter a pregação temática. E nem isso eu vi durante as ministrações ali daquele ancião que estava pregando. Olha só esse vídeo curto. Eles entram no primeiro dia aqui, entrou um indivíduo 6 vezes na mesma parte,
no período de oração para dizer que o pastor que estava dirigindo o culto de oração não conhece Bíblia. Nessa hora, você não pode deixar uma malequita desse. Lá no Nordeste, esse pessoal se chama latomia. Você sabe o que é latomia? Latomia é aquele que só vive latindo e miando. Então toda vez que você vir entrar um indivíduo desse para criticar, você fecha a boca, latomia. E eu não sei se vocês perceberam, mas essas pessoas que frequentam aí a igreja cristã Maranata, eu não sei se os irmãos, os membros fazem isso, mas os líderes fazem. Eles colocam ali nomes pejorativos às pessoas. Então, por exemplo, o irmão ali, ele é o Amalequita, ele é o profeta de Baal, ele é, por exemplo, um ímpio, é isso ou aquilo. Então, todas as pessoas que fazem parte da igreja Maranata, essas pessoas em si são irmãs na fé. Agora, aqueles que estão de fora são primos ou algo do tipo. Agora, se você é um pastor temente a Deus, estudou sobre apologética e você decide fazer um vídeo, assim como eu estou fazendo aqui, sobre a Maranata, pode ter certeza, você vai receber vários nomes, como profeta de Baal, Amalequita, ímpio, bode e por aí vai. Então, normalmente uma seita, ela coloca as pessoas em uma jaula. Então, quem tá aqui dentro, ok. Mas quem sair pode estar em perigo. E eles também incentivam as pessoas a não frequentarem outras igrejas, porque isso não é certo, porque a única igreja remanescente e que não apostatou da fé é a igreja cristã Maranata. Outras igrejas fazem parte de outro arraial que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, normalmente, uma seita, ela tem esse problema, que é a exclusividade. Somente quem está dentro dessa igreja é salvo realmente. Quem está fora, está perdido. E uma coisa interessante que é muito típico em igrejas pentecostais é a ideia dos usos e costumes. Algumas igrejas não colocam ali peso na salvação quando trata-se de usos e costumes. Porém, na igreja cristã Maranata é diferente, porque parece que eles colocam ali um peso muito grande nos usos e costumes como uma forma de salvação. Então, minha irmã, se você não está andando de acordo com o regime interno da igreja, então você pode estar com problema em sua salvação. Então, gente, quando nós olhamos para os textos bíblicos, não tem essa ideia, por exemplo, de usar calça, você tá no céu, usou shorts, você tá no inferno. Não, a salvação não é por meio de obras daquilo que fazemos. Eu entendo que, olhando todo o contexto bíblico, que uma pessoa que foi salva, ela faz boas obras porque ela foi salva, e não o contrário. Ela não pratica boas obras para ser salva. E na igreja cristã Maranata parece que existe uma ênfase muito grande na ideia de que você tem que se vestir de acordo com o regime da igreja para que isso se torne frutos de salvação. E se você frequenta uma igreja que coloca muito mais peso nos usos e costumes do que na justificação da fé, na salvação por meio de Cristo, saia dessa igreja. Porque nós temos que dar ênfase a todo momento na Escritura Sagrada. E o que é a Escritura Sagrada? Nos revela que nós estávamos nas trevas e a maravilhosa luz de Cristo resplandeceu sobre nós. E diante disso, nós recebemos salvação e justificação por meio da morte do Filho de Deus. Isso daqui é o evangelho. Qualquer evangelho que for pregado posterior a tudo isso que eu falei é anátema, é maldito. E sobre essa igreja aqui cristã Maranata, poucas pessoas falam sobre ela. Inclusive, se você pesquisar na internet, tem muitos livros, muitos arquivos e até mesmo blogs ali falando sobre essa igreja que para mim também é uma seita. Então, cuidado com essas igrejas que têm uma aparência bonita, que tem ali um bom culto, revelações, uma boa liturgia. Leia aquilo que essas igrejas creem. Não fique aquém de pessoas falando, olha, vamos lá na igreja porque lá é uma bênção. Leia o estatuto da igreja. Talvez você está frequentando uma igreja que no fundo é uma seita. E quando Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, na segunda epístola, no capítulo 4, do versículo 3 até o 4, ele fala que nos últimos tempos iriam surgir mestres que iriam enganar as pessoas criando doutrinas e ensinamentos que são diabólicos, doutrinas que vêm de demônios. E é exatamente isso que a igreja cristã Maranata faz. Toda a igreja que é fundada a partir de uma revelação de que um anjo trouxe ali um nome para a igreja e novas doutrinas, essa igreja não é de Cristo. A segunda igreja, talvez você nunca ouviu falar, mas da banda você já ouviu falar. O nome da igreja se chama Voz da Verdade Church. É da família Moisés, que é exatamente daquele grupo Voz da Verdade, que tem muitas músicas famosas por aí.
O grande problema dessa igreja é que essa igreja é unicista. Crê somente em um Deus, porém não acredita na Trindade. E, gente, uma coisa importante, nós temos que crer na Trindade. Apesar de não ter esse nome explícito no contexto bíblico, tanto no Antigo ou no Novo Testamento, nós podemos encontrar versículos que apoiam a Trindade. Certo, essas coisas. Por que os três conversam entre si? Fica um Deus meio idólatra, não é? E não um Deus único, como diz aqui em Deuteronômio, né? Tá escrito: eu sou Deus, não há outro. O maior versículo de Israel é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não são 4, três. Capítulo 6, versículo 4. Tem que ser mais explícito, então, para falar. Agora, o Carlos Moisés, que é vocalista ali da banda Voz da Verdade, ele diz o seguinte: não, em nenhum momento a Bíblia fala sobre Trindade e nem fala que Jesus é um tipo de Deus. Na verdade, ele crê que Jesus é um tipo de Deus. É um pensamento muito próximo daquilo que as testemunhas de Jeová acreditam por aí, tá? Então, por exemplo, ele crê nessa ideia que Jesus, antes dele ser o próprio Jesus, ter o seu nome, Salvador, ser Jesus o homem, ele antes não existia e que ele foi criado pelo próprio Deus. Então isso daqui é uma heresia, porque se Jesus ele foi criado, então ele não pode ser um Deus. Não tem como um Deus ser criado. Por exemplo, o Deus Pai, ele não foi criado. Ele é onipresente, ele é onisciente e também ele é onipotente. Não houve início para ele, nem haverá fim. Assim também nós cremos referente à pessoa de Jesus. E se você olhar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai reconhecer muitas passagens que falam exatamente sobre a Trindade. Por exemplo, nós temos no início que tem Deus criando todas as coisas e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E depois Deus usa ali uma forma atributiva a duas pessoas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Observe que façamos está no plural. E nós entendemos que existe ali mais que uma pessoa naquela história bíblica que fala sobre a criação. Então nós podemos encontrar a Trindade no começo de tudo. E ele crê que Jesus foi criado. E esse nome, Jesus, foi dado a este homem que andou ali em Jerusalém, na Galileia, para que ele fosse ali a representação do próprio Deus na terra. Porém, ele não crê que a Bíblia fala sobre Trindade. Ele crê que existe apenas um Deus, que esse Deus ele age através de várias formas. Através do Filho e através do Espírito. E isso é muito perigoso porque para ele, antes do próprio Jesus, esse ser divino não existia. Então parece que Deus teve um plano B para salvar, para redimir o seu povo. E então ele criou Jesus. Essa é a ideia do vocalista da banda Voz da Verdade, que também é pastor e presidente nessa igreja. Então, não entre nessa igreja, que na verdade, olhando todos esses aspectos aqui, é uma seita perigosíssima. Então essa igreja acredita em uma teologia unicista e não trinitária. E nós somos trinitarianos, ou seja, acreditamos na teologia da Trindade. Então nós cremos que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é o próprio Deus. Então, gente, é uma trindade que em si tem um grande papel em toda a história da humanidade. Agora, se nós estamos negando qualquer ser da divindade, nós podemos correr um grande risco de sermos hereges. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus começa a enfatizar a importância do batismo. E ele fala o seguinte: olha, vocês devem ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crer será salvo. Então a ideia é o seguinte, olha, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos aqui, uma trindade. Então não tem como excluir esse texto da Bíblia e dizer o seguinte: não, aqui não existe uma trindade. Existe sim uma trindade. Você só batiza alguém em nome de alguém se esse alguém tem algum poder. Então, o Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho é Deus. Portanto, qualquer igreja que nega a trindade, fuja dessa igreja. Além disso, eu fui pesquisar de uma forma mais profunda sobre essa igreja e eu percebi que essa igreja não é pentecostal. Muita gente diz, olha, a igreja Voz da Verdade Church é pentecostal. Não é. É uma igreja neopentecostal. Piorou ainda. Eu fui olhar algumas postagens no perfil oficial deles e tinha a Arca da Aliança
durante a liturgia. Então, toda igreja que pega artefatos ou objetos do judaísmo e coloca durante a liturgia, essa igreja não é reformada, não é pentecostal e muito menos tradicional. Essa igreja é neopentecostal. Então, só de ser uma igreja neopentecostal já é um motivo para você não frequentá-la. A próxima seita se chama Igreja Pentecostal Morada de Deus. Talvez você nunca ouviu falar dessa igreja, mas você vai reconhecer agora. Essa igreja é da pastora Nadir. E o interessante é que durante a liturgia dessa igreja, você vê muitas revelações e visões que acabam ali sendo praticamente todo o enredo do culto. Então, quando você assistir uma pregação da pastora Nadir, preste atenção naquilo que ela está pregando. E a pastora Nadir, ela faz o seguinte, ela abre um texto bíblico, ela usa apenas como pretexto, e depois ela começa a falar um monte de revelações. Olha, Jesus me disse que isso ou aquilo é errado. E a partir disso, ela faz com que as suas visões se tornem dogmas. Gente, isso é perigoso. A partir do momento que as suas visões se tornam dogmas para a igreja, opa, peraí, já tá errado. Porque a partir do momento que a Bíblia não é mais a sua fonte de revelação, aí é um problema. Toda igreja que coloca a revelação do profeta, da missionária, do pastor, como ponto central doutrinário, não é uma igreja, é uma seita. Porque a nossa única regra e prática de fé é a própria Bíblia. Qualquer ensinamento posterior a isso deve ser considerado anátema. Normalmente uma seita acaba adicionando algo à graça de Cristo. E se você assistir às pregações dessa igreja, você vai perceber algumas coisas que são ali essenciais para eles. A primeira coisa, usos e costumes. Eles acreditam que os usos e costumes são uma forma de você encontrar salvação em Cristo. É por isso que a todo momento a pastora Nadir, ela vai nas redes sociais para falar sobre aquilo que Deus deu a ela. E ela fala sobre usar brinco, usar shorts ou não, a mulher usar batom. Então ela começa a separar em duas categorias: inferno e céu. Então, se você usa saia, você vai para o céu. Se você usa calça e você é mulher, você vai para o inferno. Isso é demônio puro, pombagira. Doutrina de demônio, do cortar o cabelo às mulheres, do tingir cabelo, do esticar cabelo. Eu não tinjo nem estico o cabelo. Então, toda igreja que tem uma teologia sistemática a partir das revelações de um profeta moderno é uma seita. É só você olhar o exemplo de algumas seitas por aí, como o mormonismo, o adventismo e também outras seitas que têm como base profetas modernos que acabam ali criando dogmas para que a igreja siga. E se a igreja não seguir esses dogmas, opa, peraí, aí é um problema. Então é mais ou menos assim, olha, se o profeta revelou, é isso daqui que é fonte de doutrina e não a Bíblia. Aí depois, o que eles falam? Não, nós não falamos isso. Na verdade, eles não falam. Mas quando você vai ver ali o que acontece nos cultos, realmente não é aquilo que eles defendem. Porque eles creem não somente na Bíblia, mas também creem nas revelações dos profetas. E a pastora Nadir, ela é um problema. E essa igreja pentecostal Morada de Deus, ela não está alicerçada no evangelho, mas sim nas revelações da pastora Nadir. É como se fosse um profeta moderno revelando um novo conceito do cristianismo. E isso é errado. Então, para essa igreja, o que define o que é pecado ou não é a Bíblia. É a pastora Nadir. Se a Bíblia diz que tal coisa não é pecado, mas a Nadir diz que o que vale é a palavra da pastora Nadir. Então, isso daqui, gente, é herético. Então, fuja dessa igreja, nem passe perto, na verdade. E outra coisa, gente, não dá pra levar a sério a pastora Nadir. Não precisamos de nenhum profeta moderno para definir o nosso sistema doutrinário de fé. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 até o 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente qualificado e preparado para toda boa obra. Então, o que rege a nossa vida não é a revelação do profeta moderno, mas sim a escritura, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça de Deus. Então, não precisamos de revelações de profetas modernos. E a próxima igreja, ela é muito conhecida não por causa do seu nome, mas sim por causa do pastor que prega lá.
Quem prega nessa igreja é o pastor Ed René Kivitz, e o nome da igreja é Igreja Batista de Água Branca. Nós temos vários problemas nessa igreja, que para mim é uma seita. O primeiro problema começa com o pastor. O pastor Ed René Kivitz, eu não sei se posso chamá-lo de pastor ou de bode, porque ele prega uma teologia progressista, ou seja, que a teologia ela tem que se moldar conforme a cultura. É por isso que ele tem essa ideia de uma igreja inclusiva, onde aceita a todos. Só que o evangelho não trabalha dessa maneira, porque é assim, toda a igreja em si, ela é inclusiva, porque aceita todos, mas existe uma grande diferença entre você aceitar todos e aceitar tudo. E parece que ele gosta dessa onda liberal de aceitar todos os tipos de grupos, todo tipo de teologia e doutrina. E parece que ele gosta desse hype, né? E ele começa a chamar pessoas que são ativistas para pregar na sua igreja. Inclusive, há um tempo, ele chamou uma mulher feminista para pregar sobre os direitos das mulheres segundo a Bíblia. Ou seja, contradizendo a teologia reformada. E, gente, como que uma igreja leva o nome Batista e prega tanta heresia? Lembrando que essa igreja batista não representa os pastores batistas brasileiros, tá? Essa igreja aqui é uma apóstata, essa é a verdade. Lembrando que, recentemente, ele levou ali um ministro de esquerda para ministrar contra a PL do... Eu não posso falar essa palavra aqui pro YouTube não censurar, tá bom? Então, tem muitas pessoas por aí que dizem que ele não apoia o... Porém, ele tem uma ideia de que o governo brasileiro deveria descriminalizar o... Porque ele entende que, por exemplo, as mulheres não podem ser presas por causa disso. Ou seja, você pode, né, um feto e falar, não, tá tudo certo. Não, ali não é uma criança. É apenas um carocinho ou apenas um embrião que ainda não tem desejos, que não tem ainda a percepção da vida. Então a mãe pode... Será que isso é certo? Então, o Ed René Kivitz apoia isso. Então, quando a gente olha esse pastor que se diz pastor, na minha cabeça, lendo a Bíblia, eu não o vejo como pastor. Para mim, esse cara aí, ele tem o espírito do anticristo. Só pode, porque normalmente o que acontece o pastor que diz ser pastor e no fundo é um lobo devorador, ele age como uma ovelha. E Jesus diz o seguinte, olha, eles vêm até vocês como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E outra coisa importante, nessa igreja do Ed René Kivitz, ele chamou uma garotinha, a garotinha do PlayStation, a Priscila Alcântara, para cantar na sua igreja, mesmo desviada. Inclusive, ela cantou bem naquela época que ela estava falando mal da igreja. Inclusive, ela gravou ali alguns videoclipes com pessoas afeminadas. E ela disse que o movimento LGBTQIA+, é maravilhoso. E mesmo assim, ele chamou essa garotinha para cantar durante o culto da igreja dele. Gente, então, olha só. Ele chama pessoas ativistas, feministas, ele chama pessoas progressistas e liberais, e ainda pessoas que são desviadas e que apoiam o movimento LGBTQIA+, para cantarem durante o seu culto e ministrarem. Aí eu te pergunto, isso daqui é uma igreja ou é uma seita? É um curral de ovelhas ou de bodes? Além disso, ele faz uma interpretação muito errada sobre o seu conceito de Bíblia. Ele fez uma série de vídeos falando sobre cartas vivas, e ali ele falou sobre a atualização da Bíblia, ou seja, que a Bíblia deveria ser atualizada para que ela conseguisse apoiar alguns grupos específicos. Então, é aquela ideia da teologia progressiva, né? Ou seja, ela tem que avançar, não pode ficar somente na época de Jesus. Ela tem que ser atualizada. Em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 até o 3, diz o seguinte, olha, assim como houve falsos profetas entre o povo de vocês, também haverá entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então é isso que o Ed René Kivitz faz. Ele traz ali um tipo de teologia que é contrária à vontade de Deus e os princípios bíblicos. E o interessante é que no final desse versículo diz o seguinte, olha, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E quando você vê um pastor falando sobre apoiar e também apoiar o movimento feminista,
É isso que ele está fazendo, introduzindo essas pessoas em um caminho de mentira e não um caminho que leva elas à verdade. E no desfecho desse versículo diz que em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Então, tipo assim, olha, eu vou inventar a minha história, a minha cosmovisão cristã sobre a cultura e eu vou usar a Bíblia como parâmetro. Então, a Bíblia deve ser atualizada. E o interessante é que ele começa a inventar, né, interpretações erradas sobre a Bíblia. Por exemplo, ele defendeu que... eu falo isso sempre, gente, porque eu tenho que falar isso. Pra você ver como que um herege, um falso profeta, age em nosso meio. Ele fez uma bela contextualização sobre Jesus e a mulher samaritana. Explicou muito bem. Porém, no fim de sua pregação, teve o desfecho, quando ele disse que a mulher samaritana não queria a água viva, a água que vinha de Jesus, aquela que jorrava para a vida eterna, mas que ela queria o sêmen de Jesus. Então, gente, não tem como levar a sério a Igreja Batista de Água Branca. Agora eu faço uma pergunta, vocês que são famosos, vocês, cantores gospel e também alguns comediantes e humoristas do meio evangélico, por que vocês participam da igreja do Ed René? Mas quando vocês vão ao culto da Igreja Batista de Água Branca, vocês não publicam nas redes sociais. Por que vocês não fazem isso? Sabe por quê? Porque vocês gostam de frequentar um arraial de bodes e não de ovelhas. Então, gente, essa igreja aqui, na verdade, é uma seita, porque deturpa a Bíblia e ainda defende pautas que são contrárias às Escrituras. Eu sei que ficou um pouco extenso esse vídeo, mas todo vídeo que eu faço, eu gosto de especificar tudo certinho, a doutrina e também o conceito bíblico, para que vocês entendam de uma forma fácil. Então, todas essas igrejas que eu citei neste vídeo são seitas, na verdade. Então, não entre em nenhuma dessas igrejas. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.